Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da quarta semana da Páscoa, nesse dia 2 de maio, dia de Santo Atanásio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 10, do versículo 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, cheios de má vontade, os adversários de Jesus o insultam, o provocando a ser mais claro quanto à sua pessoa. Quem de fato ele é? Não faltava clareza nas explicações de Jesus, nem ele tinha intenção de enganar alguém. Inúmeras vezes e em diversas ocasiões, Jesus afirmou e reafirmou ser o Cristo, Filho de Deus, e que as obras que ele realiza em nome do Pai dão testemunho dele, isto é, comprovam que ele vem de Deus. Aos chefes do povo, no entanto, faltam sensibilidade e disposição para ouvir e acolher Jesus e seus ensinamentos. Decididamente não são ovelhas do seu rebanho. Não pertencem ao grupo dos que ouvem sua voz e o seguem. Privam-se de estar em mãos seguras, de ter a vida eterna garantida e de usufruir da constante proteção divina. Querido irmão, querida irmã, é sempre alentador sentir-se parte do rebanho do Senhor. Jesus é o pastor que conduz, não deixando que se perca nenhuma de suas ovelhas. O povo simples e sofrido sabia que Jesus era o enviado do Pai. As autoridades dos judeus queriam que ele se apresentasse como tal. Jesus realiza obras e são elas que acabam revelando sua divindade. A unidade entre Jesus e o Pai é uma pequena amostra de que ele não veio por si só. Jesus mostra o rosto misericordioso do Pai e confirma que é o amor que move o coração de Deus. Sejamos capazes de ouvir a voz do Senhor, que nos chama continuamente, porque nos ama e quer nosso bem. Jesus, o bom pastor, nos quer pertencentes a seu rebanho e atentos à sua voz. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, ouvir a voz do bom pastor, é estar disponível para viver o amor. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Cristo Jesus, para pertencer à tua comunidade, precisamos acreditar em ti e obedecer os teus ensinamentos. Alguns ouvintes teus se recusaram a ouvir tua voz e seguir teus passos. Recusaram-se a tomar parte no teu rebanho. Queremos, Senhor, renovar o propósito de seguir-te agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da quarta semana da Páscoa, nesse dia 2 de maio, dia de Santo Atanásio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 a 26, rezar o Salmo responsorial, Salmo 86, e o texto de João, capítulo 10, do versículo 22 a 30. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação desta reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, o levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, continuamos o tema do bom pastor. Nele vemos refletida a ação dos bons pastores de hoje, aqueles que, sem medir esforços, se dedicam ao trabalho missionário em muitas comunidades e paróquias e também em inúmeras instituições que existem para defender a vida e cuidar dela. Na primeira leitura, vemos a mensagem de Jesus sendo difundida por diversas pessoas em várias regiões. Desse modo, o cristianismo ia tomando forma. No texto de hoje, o motivo da dispersão foi a morte de Estevão. As pessoas se dispersaram, mas a palavra de Deus se manteve coesa em suas ações. Os discípulos conquistavam novos seguidores aonde chegavam. Antioquia ficou como referência, porque ali foi o lugar onde os discípulos de Jesus receberam pela primeira vez o nome de cristãos. A mão do Senhor estava com eles, diz o texto que ouvimos hoje. Onde está a mão de Deus, ali tudo se transforma. As pessoas se convertiam e se transformavam em propagadoras da mensagem de Jesus. A comunidade crescia a cada dia e isso motivou que novos discípulos e missionários fossem enviados para lá. Algo parecido acontece ainda hoje nas áreas de missão da igreja. Quando a demanda é grande, urge o envio de novos missionários. É assim na Amazônia, na África e em tantos lugares de desafios. Para Antioquia foi enviado Barnabé. Ele foi um grande missionário, homem cheio do Espírito Santo, que animou aquela comunidade para que permanecesse firme na fé e no testemunho. Para lá ele levou Saulo. Antioquia foi um lugar que consolidou a conversão de Paulo. Quando uma comunidade dá testemunho de sua fé, ela se torna um lugar de conversão. Saulo e Barnabé formaram ali uma dupla imbatível de missionários. Em um ano de trabalho, instruiu muita gente.
O texto fala de numerosa multidão. Assim vemos o cristianismo sendo consolidado e Cristo triunfando pela ação dos seus discípulos. Querido irmão, querida irmã, hoje não é diferente. Cristo continua presente na ação dos pastores que ele confiou para cuidar do seu rebanho. Quem reconhece nele o Filho de Deus, torna-se um dos seus, e ao se tornar um dos seus, escuta a sua voz, entende sua mensagem e a leva adiante, como fizeram Barnabé e Saulo. Quem é rebanho guiado por Jesus, o bom pastor, segue seu exemplo e se dedica inteiramente ao próximo, dando a vida por ele, se preciso for. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, que eu saiba reconhecer a voz de teu filho, o bom pastor, e me deixe guiar por ele, recusando as sugestões dos maus pastores. Amém.